Glória a Deus. Eu nesta noite, eu não vou ministrar, eu vou ministrar diferente, porque eu não vou ministrar pedindo um versículo para ter base no versículo para ministrar para você. Eu vou ministrar em cima de um capítulo, o capítulo 15 de Lucas. Eu chamo o capítulo 15 de Lucas de o capítulo das coisas perdidas, e você vai entender por quê. E se eu fosse dar um nome para a minha ministração desta noite, eu diria: não perca a comunhão, valorize a presença. Aleluia. Não perca a comunhão, valorize a presença. Glória a Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: não perca a comunhão, valorize a presença. Então, assentadinhos mesmo, não precisa levantar. Põe a mão no teu coração e repita assim: Senhor Jesus, fala comigo. Usa, Senhor, a vida do pastor Júlio como um vaso escolhido, como um profeta, para abençoar a minha vida, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Você vai me ajudar a pregar, né? Glória a Deus. Eu vou pregando daqui, você vai glorificando daí, em nome de Jesus. Dar glória a Deus nesse lugar é de graça, então não seja pão duro, não economiza, vai glorificando mesmo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas é um capítulo que fala sobre as coisas perdidas. Ele começa a falar sobre a parábola da ovelha perdida. Eu até trouxe um livro que eu quero indicar a você que gosta de ler. Hoje não é comum pessoas que gostam de ler, mas se você gosta de ler, tem um livro muito bom do apóstolo René Terranova, chamado Geração Ovelha. Esse livro é muito bom, eu indico para você. Depois que você ler esse livro, você vai abrir a mente e vai entender muita coisa sobre a ovelha. Muita curiosidade ele pauta aqui, né? Ele esmiuça, que ele pega esse tema e ele traz muita revelação de Deus. É muito bom e eu aconselho você. Mas Jesus, ele está falando com alguns religiosos da época. Você vai ler a partir do versículo 1 de Lucas 15, que Jesus ele está conversando com alguns fariseus, alguns saduceus, alguns escribas. Ele reúne um povo e está falando, e alguns começam a falar assim: olha só, ele fica compartilhando, ceando na casa dos outros, dos pecadores. Começa a murmuração de alguns. E Jesus, conhecendo o coração, ele fala por parábolas. Ele começa sobre a parábola da ovelha perdida. E ele diz assim: qual dos senhores que tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 de lado e vai atrás da ovelha perdida? Ele começa fazendo um questionamento ao coração do povo. E eu pergunto também, se tivesse algum pastor, algum líder de célula, né, aqui no momento, eu faço essa pergunta também: qual de vocês que na hora que se perde uma ovelha, você vê que ela se desgarrou do rebanho, que principalmente ela está indo por caminhos de morte tortuosos, o seu coração não se compadece, você vai atrás dela, para que você traga de novo ela para o rebanho, para que novamente ela possa caminhar com vocês, com a igreja? Às vezes a gente encontra alguns líderes falando assim: não, eu não ligo para quantidade, o meu negócio é qualidade. Você já ouviu isso? Mas na verdade isso é hipocrisia. Todo líder e todo pastor, ele quer ter resultado, ele quer ver crescimento. Eu quero ver uma igreja maior, com um número maior de pessoas, mas para isso acontecer, sim, tem que ter qualidade. Eu preciso de pessoas que me ajudem a cuidar das pessoas, a multidão que vai vir, e estas pessoas,
É você, diga sou eu, diga sou eu. É você que Deus vai usar. Porque tem gente que acha que o pastor tem que fazer tudo. Não, o pastor, ele cuida, mas ovelha gera ovelha. E aí vocês, através do teu testemunho, através da tua vida, vocês vão trazer pessoas, a começar por pessoas da tua família, que vão conhecer Jesus, vão se entregar aos pés da cruz e vão ter a sua vida transformada. Pessoas que você conhece que o casamento está só por um fio, pessoas que você conhece que está nos vícios das drogas, da bebida, da prostituição, e você tem uma palavra revelada, uma palavra rema dos céus para entregar para ele, porque um dia também Jesus alcançou você, aleluia. E Jesus ele continua aqui falando na parábola da ovelha, que quando este pastor encontra a ovelha perdida, a primeira coisa que ele faz, coloca no ombro, porque a ovelha, eu imagino, ela está desesperada, mas quando o pastor a coloca sobre os ombros, ela sente o cheiro do pastor, e ela se acalma. E muitas vezes há uma pessoa aí fora desesperada, talvez ao ponto de querer tirar a sua vida, e você, igreja, é boca de Deus, é canal de Deus, para tirar essa pessoa do lamaçal do pecado, desse caminho tortuoso, caminho de morte, e trazer para a luz de Cristo, como a palavra de Deus diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, a luz de Jesus Cristo, aleluia. É você que a palavra está falando, sou eu, glória a Deus. E eu fico imaginando, se você quiser preparar o versículo 7 de Lucas 15, que é lindo, eu fico imaginando Jesus ele chegando nos céus e fazendo uma reunião com os anjos e dizendo assim: quando eu curar uma pessoa, curar de alguma enfermidade, alguma doença, deixa que a minha igreja me adora, que a igreja se alegra, que a igreja faça festa. Quando eu batizar alguém em línguas estranhas, deixa que a minha igreja adora, que a minha igreja celebre, que a minha igreja me exalte. Quando eu restaurar alguma vida que está caída, eu levantar ela, restaurar de novo um casamento, deixa que a minha igreja celebre, adore e me exalte. Mas, versículo 7 de Lucas 15, quando um pecador, ele reconhece o seu estado e me aceita como Senhor, aí ele diz para os anjos: faça festa, porque há festa no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que 99 que não precisam de arrependimento. Esse texto é lindo, aleluia, glória a Deus. E aí Jesus, ele continua falando no versículo 8 em diante, a segunda parábola, que é da dracma perdida, a moeda perdida, que ele fala que uma mulher que está na sua casa, ela perde uma dracma, uma moeda, e ela fica desesperada, ela começa a varrer a casa, a procurar a moeda, a dracma perdida. E assim também tem que ser na nossa vida, porque diz primeiro que a mulher perdeu a moeda, a dracma, em casa. Quantas pessoas que às vezes estão na igreja, estão na casa de Deus, mas perderam a presença, mas não sente mais aquela emoção, aquele carinho, aquela presença de Deus na vida. Muitas pessoas vêm bater só o cartão, cumprir tabela, virou um ritual, virou ali, entrou no piloto automático, não vem mais de coração, não vem mais assim realmente falar: eu estou me aprontando, eu estou aqui, eu tomei banho, estou me arrumando, porque eu vou ter um encontro com o meu Deus, eu estou indo para a casa do meu Pai. Quantas pessoas? E aí o texto diz que ela acendeu o candeeiro, e para ajudar a procurar no escuro. E o candeeiro na nossa vida é a presença do Espírito Santo de Deus. Não deixe esta luz se apagar, igreja, em nome de Jesus.
O Espírito Santo de Deus é aquele que nos ajuda, que nos conforta, que nos instrui, que nos consola, que nos guia. Quem dirige aí sabe que quando o motor do carro esquenta, a ventoinha ela aciona para esfriar o motor. Ela está sinalizando que, opa, tem alguma coisa errada aí, vou dar uma acelerada aqui para dar uma esfriada no motor. E o Espírito Santo de Deus na nossa vida é assim também. Quando a gente está fora do propósito, está longe da presença, o Espírito Santo de Deus acende na nossa vida e fala: epa, ó, volta para o curso, volta para o rumo, continua aqui, ó, você está no caminho certo, não desvia não, em nome de Jesus, aleluia. E quando a mulher, o texto diz que quando a mulher acha a sua dracma perdida, a sua moeda, ela se alegra, ela comemora. Coloca o versículo 10 para mim, por favor, de Lucas 15, Fabrício. E aí mais uma vez o Senhor fala, novamente, que há alegria e festa diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Olha como é importante para o coração do nosso Deus. O maior milagre que existe é a transformação de uma vida na presença de Deus. Aquela pessoa, talvez eu estou falando de você, que ninguém dava um conto furado por você, falava: essa aí não tem mais jeito não, só Jesus. Aí eles falaram: é só Jesus, então agora você falou. E Jesus entra naquela vida e transforma, e aquela vida é usada no altar de uma forma extraordinária, aleluia. Esse sou eu, esse é você. Você pode dizer assim: glória a Deus. E a terceira ilustração, a terceira parábola que Jesus está conversando com aqueles homens, é a do filho pródigo. Eu já ministrei aqui sobre o filho pródigo, eu já não vou ministrar sobre ele, mas eu quero pautar algumas coisas novas a respeito do filho pródigo e do irmão do filho pródigo. Porque o filho pródigo, pródigo significa esbanjador. É aquele filho que tinha uma herança, porque ele morava na casa do pai, ele tinha tudo de bom e do melhor, mas um dia ele falou: pai, me dá a minha parte que eu estou cansado do Senhor, não quero mais nem olhar para a tua cara. Ele não valorizou a presença. Olha só que triste. Quando você não valoriza a presença, é muito triste. Um dos versículos mais tristes que eu acho que tem na Bíblia é de Juízes 16:33, que fala quando Sansão, ele se levantou ali para brigar com os filisteus, mas ali ele já tinha entregado qual era a aliança que ele tinha, né, com Deus. E aí Dalila chamou ali um filisteu, cortou o cabelo dele, ele perdeu as forças porque ele quebrou a aliança com Deus. E quando ele se levantou para lutar, a Bíblia diz que a presença do Espírito Santo havia se ausentado dele. Olha que triste. Queridos, Deus, sem eu e você, Ele continua sendo Deus. Mas eu e você sem Deus, quem somos? Nada, ninguém. Sem a presença de Deus na nossa vida, nós não somos nada. Somos presa fáceis para o inimigo das nossas almas. Então é muito importante, valorize a presença de Deus na tua vida, valorize a presença do Pai na tua vida. E aí Jesus, a partir do versículo 11 de Lucas 15, está falando sobre o filho pródigo, o filho que cansou da companhia do seu pai, e ele falou assim: eu vou embora e vou viver uma vida sem regras e sem obrigações. Eu não quero prestar conta, eu quero viver a minha vida. Sou o dono do meu nariz, sou vacinado, sou de maior, não quero saber, vou viver a minha vida. E a Bíblia diz que ele gasta toda a sua herança, todo o seu dinheiro de uma forma irresponsável, e ele começa a padecer. Queridos, quando fala que alguém está passando necessidade é uma coisa, mas quando fala que uma pessoa está padecendo é outra coisa. Você passar necessidade significa que você quer alguma coisa agora,
Mas nesse momento você talvez não possa, mas daqui um tempo, daqui uma semana, daqui uns dias, você consegue aquilo. Então hoje você está passando por um aperto e é diferente, uma necessidade. Mas quando diz que você está padecendo, significa que você olha para todos os lados e não vê saída. Você quer alguma coisa, mas você não vê por onde isso possa acontecer, essa coisa possa dar certo. Padecer é terrível. E a Bíblia fala que esse jovem, este filho, ele entra numa situação terrível, caótica, a ponto dele apacentar porcos. Pastor, qual é o problema dele cuidar de porcos? Para mim e para você, nenhum. Porque a nossa cultura, a gente até come porco, carne de porco, mas ele era judeu. E para um judeu, você tocar num porco é imundície. Porco para eles é um animal imundo. O judeu, se você um dia convidar um judeu para almoçar na tua casa, jantar, e você falar que tem carne de porco, ele não vai comer, ele não come. E esse filho, ele foi apacentar porcos. E pior ainda, a Bíblia diz que ele olhava a lavagem, a comida do porco ali, aquelas bolotas, e ele estava com tanta fome que ele falou: não deve ser ruim não, né? Deve ser gostoso, eu acho que eu vou comer um pouquinho, porque eu estou com tanta fome, que eu acho que eu vou comer. O porco está comendo com tanto gosto. E aí ele desejava, a Bíblia fala que ele desejava se alimentar com aquela lavagem, com aquelas bolotas que o porco comia. Olha a situação que este jovem se encontrou. E aí eu pergunto, me vem uma pergunta na mente: aonde estão os amigos nesse momento? Coloca para mim Provérbios 17, por favor. Aonde estão os amigos? Porque na hora que você está por cima, na época das vacas gordas, né? Amiga que não falta no teu lado, mas é na dificuldade que realmente aquelas pessoas que são teus amigos é que realmente estão com você. É o que diz aqui em Provérbios 17: em todo tempo ama o amigo, e na angústia ali nasce o irmão, nasce o parceiro, nasce aquele que realmente está com você aliançado, tem aliança, tem propósito com você. Você pode dizer glória a Deus? E aí mais uma vez eu pergunto, a pergunta que talvez eu queria fazer com esse jovem, esse filho pródigo: você acha que longe da presença do Pai, você acha que longe de tudo, você vai ficar bem? Não. Você acha normal às vezes estar longe da casa do Pai? Mas eu quero dizer para você, você está errado. Talvez eu ouço muitas pessoas falar assim: pastor, eu não fui no batismo. Como eu ouvi uma pessoa dizer: pastor, eu não fui no batismo que teve, né? E glória a Deus, nós batizamos aí 3 pessoas, glória a Deus, né? Só está faltando hoje o Luquinhas, que teve um contratempo aí para ele estar aqui, né? Ele está em outro lugar, mas glória a Deus, aí 3 pessoas desceram as águas, glória a Deus, e foi muito bom, foi maravilhoso. E o ano que vem, em nome de Jesus, esse número vai dobrar, né? Esse ano foi 3, ano que vem vai dobrar, ou mais ainda, em nome de Jesus, glória a Deus. E aí uma pessoa: pastor, eu não fui no batismo porque eu perdi o horário. É interessante que perdeu o horário. Aí eu fico me perguntando, engraçado, para jogar bola, acorda 5 horas da manhã, pode estar caindo a neve que for, a pessoa acorda. Se chamar para viajar para a praia, nem dorme. Opa, tô ligado, tô acordado, virado no giraia aqui, mas não vou dormir porque eu quero ir para a praia. A pessoa não dorme, é incrível. Pastor, hoje eu não vou para o culto da Santa Ceia, eu não deu para ir. O senhor sabe como é que é, né? Deus conhece meu coração. Queridos, se o culto de Santa Ceia fosse algo religioso, eu seria o primeiro a tirar. Mas o culto de Santa Ceia fala de comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, com a igreja.
Fala sobre aliança com Deus. Você, quando vem e participa, você está dizendo para Jesus: Senhor Jesus, a minha aliança contigo é irrevogável, nós estamos juntos, nada vai quebrar. É o culto mais importante do mês. Não perca esse culto por nada, só se realmente não der. Às vezes as pessoas falam: ah, pastor, como eu até lembrei de uma outra coisa aqui, que depois eu falo nisso. Lembrei que eu estava assistindo as finais do Flamengo e a final do Palmeiras, e quando os times ganharam, né, o título, aí a câmera lá mostra o pessoal na arquibancada, aí o povo chorando, né, aqueles marmanjão chorando, assim, por causa do time, por causa do... Aí eu fiquei pensando, eu falei: Jesus, aí vai para a igreja, se converte, aquele coração duro, não consegue chorar na presença de Deus. Vê uma novela, chora por causa do final da novela. Assiste um filme, chora por causa do filme, né? Mas não consegue, quando está na presença de Deus, não tem aquela sensibilidade. E homens, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você cresceu ouvindo ali, né, dizendo para você: homem que é homem não chora, né? Queridos, a coisa mais linda que tem é ver um homem chorando na presença de Deus. Eu não falo isso para as mulheres, porque as mulheres é mais fáceis. Elas são, né? Por isso que a Bíblia fala que ela é o vaso mais frágil, porque ela se quebranta com mais facilidade. Mas a gente, para dar um glória a Deus, é difícil, ainda mais chorar na presença de Deus. Mas eu quero dizer, isso é nobre, isso é lindo, isso é maravilhoso. Aleluia. Então valorize a presença, valorize estar na casa de Deus, na casa do Pai, aleluia. Porque o Salmo 51:17 diz: o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito Deus não rejeitará. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A pior besteira que uma pessoa pode fazer é se afastar da casa e da presença do Pai. Jonas, o profeta fujão, Jonas fez isso. Ele quis se afastar da presença de Deus. E aí você vê que ele desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão do navio, desceu para a profundeza do mar. Veio um peixe grande, engoliu ele, desceu para a barriga do peixe. Olha só, uma pessoa quando está fora da presença, é só ladeira abaixo, é só descida. Por isso que tem muitas pessoas que caminhavam no Evangelho, nessa família abençoada que é a igreja, e hoje você vê batendo cabeça aí fora, fazendo um monte de besteira, e você fala: o que aconteceu? Não, aí você fala: volta para Deus. Não, olha, eu faço minhas orações. Aí você fala: faz nada. Você não fala, mas você pensa, né? Faz nada, meu filho, eu te conheço. A pessoa às vezes ela quer dar um atestado, e você, para não perder a amizade, você finge que acredita. As pessoas estão batendo cabeça porque estão fora da presença de Deus. E o diabo, ele faz isso. É o que fez com esse filho. O diabo, ele fez o filho pródigo passar por humilhação, ser envergonhado. E é isso que ele faz, porque o ministério do diabo, como diz em João 10:10, é roubar, matar e destruir. É isso que ele quer. Mas Jesus, o texto continua dizendo que Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. É isso que o nosso Deus, ele faz. E aí eu digo para você, igreja, o que Deus tem para nós é limpo, é nobre, é honesto, é bênção de Deus para as nossas vidas. Então valorize a presença, porque Jesus, ele sempre tem o melhor para nós. Glória a Deus, aleluia. E aí no versículo 17 de Lucas 15, você pode até colocar para nós lermos, o filho, ele cai em si. Ele cai em si e fala assim: não, por que eu estou aqui batendo cabeça? Por que eu estou aqui passando por isso? Eu me lembro uma vez que eu fui visitar um discípulo, filho de uma discípula, que ele saiu de casa. Ele brigou com o pai, né, para variar, né, o pai, igualzinho ao texto, ele saiu de casa.
Quando eu fui buscá-lo, eu fui lá para conversar com ele, ele estava dormindo no chão, num lugar, parecia uma caverna o lugar. E eu falei assim, Jesus, eu olhei para ele e falei assim, meu filho, por que você está aqui? Lá tem uma caminha quentinha te esperando, lá tem comida, lá tem provisão para você, por que você está nesse lugar? Não precisa disso. E ele falou assim, realmente você tem razão, e graças a Deus ele voltou. E o filho aqui também, ele caiu em si. Ele falou, peraí, eu estou passando por tudo isso, e na casa de meu pai tem provisão, na casa de meu pai ali tem abundância, e eu estou aqui passando isso. Os empregados, os jornaleiros da casa de meu pai sempre são bem mais tratados, e eu passando por essa necessidade. Aí ele se levantou, ele se posicionou, e ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ali ele se posicionou, ele virou uma chave na vida dele, aleluia. E ele falou, chega. Quantos trabalhadores lá na casa do meu pai tem provisão, abundância, e eu aqui passando isso? Na presença do Pai, igreja, tem pão, tem água, tem alegria, tem provisão, tem prosperidade, tem teto para você dormir. Na presença do Pai, há abundância para a tua vida, aleluia, glória a Deus. E o filho pródigo volta para casa arrependido. Não esqueça que ele cuidava de porcos, então ele estava cheirando o porco quando ele voltou. Você pensa que o pai ligou para isso? O pai não estava nem aí, que ele estava sujo, cheirando o porco. O pai não estava nem aí. O pai o recebeu de braços abertos, aleluia. E Deus, ele não faz acepção para você, para ele. Você é precioso, é preciosa. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz um monte de besteira, falei um monte de besteira. Ei, a palavra de Deus em Atos 17:30 diz assim: Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, aleluia. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, Deus te ama, Jesus te ama, aleluia, glória a Deus. Foi por causa de você que Ele derramou seu sangue precioso naquela cruz. O Pai não está preocupado com o que vão dizer, Ele não está nem aí. A alegria dele em ver você é maior do que qualquer coisa. E Ele diz, esse Pai da história diz assim para os seus servos: trazei ali a melhor roupa, tragam a melhor roupa, porque o filho estava ali moribundo, ele estava maltrapilho, ele estava cheirando mal. E Ele diz: trazei vestes reais de sacerdote, porque você não é servo, você não é apenas um empregado, você tem uma identidade, você é filho, filha de Deus, você é príncipe, princesa do Senhor, aleluia. Pode aplaudir porque Ele é digno. Oh glória. E aí o pai continua, o pai diz assim: trazei o anel. Pastor, que anel? Quando o filho falou que não queria a herança, o anel foi tirado. Aquele anel, quando o pai restitui no dedo do filho pródigo, está dizendo para ele: eu te recebo como filho, e eu estou restituindo tudo aquilo que o diabo roubou de você, tudo aquilo que você tinha direito e você não valorizou. Mas agora a sua mente é diferente, você está entendendo e você está valorizando. Agora sim você vai ser restituído de tudo aquilo. Então levanta a sua mão para cima assim. O tempo de cantar na presença de Deus chegou. Nesta noite, se você abrir o teu coração, Deus, Ele vai restituir na tua vida tudo aquilo que o diabo levou, roubou. Deus quer restituir na tua vida a paz, a alegria, a provisão na tua vida, em nome de Jesus. E se você crê, diz amém, diz glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vestes reais, anel e sandálias.
Ué, por que as sandálias? Os empregados, eles eram tratados, né, como empregados, e eles andavam descalços. Mas você é filho, você não é o empregado da casa, você é filho. Você vai andar com alparcas, com sandálias, porque além de ser filho, você não sendo escravo, você sendo filho, você tem liberdade para ir e vir a hora que você quiser. Você é livre para tomar as suas decisões e andar na casa do teu pai aonde você quiser. Você não tem grilhões que te prendem, você não está algemado, você é livre em Cristo Jesus. E aí diz que o pai, ele manda matar um bezerro cevado, um novilho ali, um bezerrinho novo, e manda fazer uma festa para o filho que voltou. E quando o irmão dele chega, versículo 25 e 26, o irmão que está trabalhando para o pai, né, está no campo, ele chega, ele olha, vê aquela festa, ele pergunta para um dos empregados: o que está acontecendo aí? Que festa é? O que meu pai está fazendo? E aí ele explica: é seu irmão que voltou, aleluia, ele estava perdido, mas ele voltou. Só que olha como é que o coração do irmão, do filho pródigo, ele faz biquinho, embirra, fica com ciúme. Em vez dele se alegrar porque o irmão dele estava perdido e voltou para a casa do pai, ele fica com o coração duro. E aí eu digo para você: ei, você que muitas vezes vê alguém chegando na casa, na igreja, e vê alguém trabalhando, começa a trabalhar, e você fica, aí ó, já chegou agora, já quer andar na janelinha, né? Chegou agora, já quer. Não, irmãos, dá glória a Deus, glórias, como a gente orou por isso, como a gente orou para que Deus mandasse. A seara é grande e poucos são os trabalhadores, vamos orar para que Deus mande os trabalhadores, e Deus está começando a mandar, aleluia. E quantas pessoas às vezes ficam com ciúme quando alguém vem e conta uma bênção: olha, eu conquistei um emprego, olha, eu consegui comprar meu carro, olha, eu consegui comprar minha casa, olha, eu consegui fazer isso, a faculdade. E a pessoa às vezes fica com ciúme. Não fique, mas dê glória a Deus. Por quê, pastor? Porque a fila andou e você está na fila. O próximo pode ser você, aleluia. O próximo a receber a bênção é você, porque você está na fila, aleluia. Glórias a Deus. E o pai saiu para falar com esse filho que estava emburrado. O pai talvez chegou e falou: meu, faz isso não, cara, vamos lá para dentro, vamos se alegrar comigo. Entra na casa. E casa, na Bíblia tem muitos sentidos. Casa significa minha família. Muitas vezes fala minha casa, minha família. Casa também significa corpo. Sou casa, nós cantamos isso. Sou tua casa, tua morada. É o que diz em 1 Coríntios 6,19. Nós somos a habitação, a morada do Espírito Santo de Deus. Casa também significa reino. O reino de Deus é a casa de Davi, está na Bíblia. E casa também significa igreja, templo. É por isso que diz: esta casa será chamada casa de oração. E quando olhamos por um prisma de casa-igreja, casa-templo, e pegar o exemplo do irmão do filho pródigo, que ficou rodeando a casa, ficou fora da casa, não quis entrar, nós percebemos o quê? Podemos comparar com aquelas pessoas que perderam o prazer de vir à casa de Deus, aquelas pessoas que se esfriaram, perderam a alegria de vir à casa de Deus, não querem mais estar, não valorizam mais a presença, de estar na presença do Pai. Quantas vezes a gente ouve, né? Infelizmente dói no coração a gente perguntar: você sumiu, cadê você? Eu não quero mais ir não, eu cansei, não quero mais ir. E você fica triste com isso. E eu me lembro do rei Davi, no Salmo 121, se eu não me engano, que ele diz assim: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele se alegrou quando disseram para ele, vamos à casa. Aí eu fico imaginando o rei Davi quando chegou na casa de Deus, a alegria que era tamanha. Ele deve ter, como ele era um adorador extravagante, ele deve ter pulado, exaltado, né?
ter feito ali uma coisa linda. Eu queria voltar na história e ver esse momento. Então valorize a presença de Deus, porque aqui está comparando essas pessoas que às vezes até passam aí na porta, ouvem as músicas, ouvem os louvores, ouvem as danças, mas não se alegram mais. Fala, eu já fui daí, mas eu não quero mais. Perdeu a essência, perdeu a conexão, perdeu a aliança com Deus. Estão frios, estão gelados. Pessoas que só vêm às vezes uma vez, né? Aí nós chamamos de missionário. Às vezes a gente brinca, irmão missionário. Por que missionário? Só vem uma vez por mês, né? Está aqui, né? Pessoas que perderam. E aquelas que falam assim, pastor, se der eu vou hoje, se não der, Deus conhece meu coração, sabe como é que é, né? Não, eu não sei porque eu tenho prazer em estar na casa de Deus, aleluia. Nós tivemos, sexta para sábado, uma vigília, até lancei no grupo convidando. Nunca, irmãos, na história da igreja, nunca teve uma vigília desse jeito, porque nós temos o relógio de oração, e nós já participamos de relógio de oração de 24 horas, onde nós orávamos 1 ou 2 horas e iam para casa, aí entrava outro líder. Aqui nós temos também o relógio de oração, aonde você vem, ora 1 horinha, e depois você vai para casa, e aí outro líder assume o seu posto. Nós estivemos 7 horas orando, e não teve louvor, não teve palavra, é vigília de oração, oração mesmo, 7 horas diretos, interruptos. Nunca fizemos isso, eu mesmo nunca tinha feito isso na vida. E agora orar 1 hora virou cafezinho com leite, né? Mamão com açúcar. Depois que você passa 7 horas, quebra esse tabu, o resto fica mais fácil. Mas queridos, você sai da presença restaurado, restabelecido, você sai forte da presença quando você quebra o tabu assim, que você atravessa a faixa de Gaza, que você rompe limites, que você faz algo que você não faz. Você sai da presença muito mais fortalecido de quando você entrou. Então você precisa sair do seu quadrado, sair desse mundinho, sair dessa zona de conforto. Deus está te chamando para você dar um passo maior, aleluia, glória a Deus. Esse filho, ele rodeou a casa, ele não queria entrar, ele não queria estar na presença. E deixa eu falar uma coisa que eu lembrei também. Hoje você tomou café, você almoçou, e muito provavelmente você vai jantar quando chegar em casa. Por quê? Porque isso tudo é alimento para o seu corpo físico. Mas e o alimento para a sua alma, para o seu espírito? É aqui, ouvindo a palavra, através dos louvores, através da oração, através dos propósitos. Porque para você alimentar o seu corpo, você se alimenta de arroz e feijão, mas a sua alma precisa da presença de Deus, para que você possa caminhar na semana abençoado. Você precisa se alimentar da presença de Deus. Quem tem intimidade com Deus e com o Pai, não fica rodeando a casa não. Quem tem intimidade com Deus, entra. Os Salmos, né, eu falei Salmo 121, né, não, é Salmo 122, eu lembrei, quando Davi fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sabia que estava ali do lado, eu errei por mas agora eu lembrei, aleluia. Por que tem gente que não gosta de vir na casa de Deus? Porque aqui na casa de Deus tem ordem, porque aqui na casa de Deus tem disciplina, porque aqui na casa de Deus tem horário, e tem muita gente que não gosta disso. Na casa de Deus tem direitos, mas tem deveres, e tem pessoas que não gostam. Eu ficar em casa, pastor, é mais cômodo. Talvez eu vou assistir pela internet, é mais cômodo. Mas meus queridos, eu não troco o zóio no zóio, tete a tete, pegar, abraçar, beijar, eu não troco isso por nada não. Às vezes se você não pode, está enfermo, tudo bem, você assiste pela internet. Mas se você pode, o que impede você de estar aqui, de estar na comunhão, abraçar teu irmão, olhar no olho dele, dizer eu te amo? Isso, valorize essa presença, aleluia. Valorize esse momento na casa do Pai. Deus, Ele não dá templos
para ficarem vazios, não. Ali em 2 Crônicas 7,15 diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que fizer neste lugar. Aleluia. Então Deus, Ele nos dá templo que é para nós estarmos juntos, buscando a presença de Deus. E uma outra coisa, a festa não era somente para o filho, não. A festa também era para o pai, principalmente para o pai. Então eu quero explicar uma coisa para você, e até pedir para o louvor subir aqui, explicar uma coisa para você. Talvez você já falou ou ouviu alguém dizer assim: o culto hoje não me agradou muito não. Eu não gostei muito do culto hoje não. Eu não gostei muito dos louvores hoje não. Você está errado, você está equivocado, porque o culto não é para mim, para você, o culto é para Deus. Aleluia. E se você não gostou, foi porque você não prestou um culto racional a Deus, porque nós estamos aqui para nós prestarmos um culto ao Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis, ao Senhor do Senhor, aquele que é digno, aleluia, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então é errado quando você diz: eu não. Deus, Ele está aqui e Ele quer ser adorado neste lugar. Aleluia, aleluia. Você é filho, e o Deus, Ele não quebra relacionamentos, aliança. Quem quebra relacionamento e aliança sou eu e você. E eu quero pedir para você fique de pé, em nome de Jesus. O texto de Lucas 15 termina no versículo 32. Você, igreja, preste atenção no que eu vou dizer, que é importante. O texto de Lucas 15 termina no versículo 32. O pai conversando com o filho, o irmão do filho pródigo, e falando para ele: vamos entrar. E termina ali a fala com os dois. E eu fiquei curioso, porque eu não sei se o filho entrou ou não. O texto não fala se o filho entrou na casa ou se o filho não entrou. Eu fiquei curioso, tentei achar, mas eu não achei. Mas depois eu entendi. Sabe por que não tem o versículo 33 dizendo se o filho entrou ou não? Porque o versículo 33, quem vai dizer e vai escrever é você. Aleluia. É você que vai dizer: sim, eu quero entrar na presença de Deus, eu quero estar na casa do meu Pai. Aleluia. A decisão nesta noite é sua. É sua.